Mas o Água Santa, como é que tu parou no Água Santa? O Água Santa explica o que é o Água Santa para um ignorante como eu e como é que tu conseguiu fazer essa campanha tão bonita que todo mundo acompanhou, óbvio, né? Quando começou a se destacar. O Água hoje é um clube que eu torço também, né? Assim, carinho enorme, vou ter a minha vida toda. Gratidão, primeiro, acho que é a primeira palavra. É mais fácil ser jogador ou treinador? Eu acho que é mais fácil ser atleta, ser jogador. Você viveu essas duas experiências aí e não é fácil. Tá muito bonito o Juventude. Tá muito bonito. Eu falei isso na minha apresentação e não é demagogia, eu falei que o Juventude tem de melhor lá são as pessoas. E aí tu chega e dá de cara com... Olha, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é o elenco que tem mais qualidade. Tem muito jogador bom lá que quando eu fui lá, né, ver e aí tu vê, tem uns guri bom, cara. Tem uns nomes que eu vejo. Só acostumado ali com o nível também de Série A, Série B, o Alan Rusch, o Jadson, né? Eu sou de uma linha que eu gosto do jogo de posse, de pé em pé, de construção, não de bola em disputa, não de tiro de meta toda hora. Então, organizando a nossa parte defensiva, ficando mais com a bola, a gente já começa a controlar um pouquinho mais o jogo. Na tua caminhada, certamente a torcida da Juventude sabe mais que eu, né? Mas me chamou a atenção algumas, por exemplo, a vitória fora de casa contra o Mirassol. O que aconteceu com o Juventude, que tu falou ali, tinha atletas só fazendo barbaridades dentro do clube. Né? Isso, vídeo dentro do vestiário, isso é tirando uma onda com o cara, isso é lamentável. Fala, rapaziada, beleza? Ó, estamos começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 7 horas da noite. E de vez em quando, nas quintas-feiras, também às 7 horas da noite. E já sabe, já tá inscrito no canal? Não! Então te inscreve agora! Para tudo que tu tá fazendo e te inscreve aí no canal. A gente tá quase com 400 mil. E a gente tem que chegar até o final do ano com 400 mil inscritos, tá bom? Então faz isso. Te inscreve no canal, já deixa o teu like para este conteúdo que hoje nós vamos assar uma carne maravilhosa. Já eu apresento o meu convidado. Só que aí, ó, tem que fazer tudo isso aí, a gente vai pra vinheta e aí volta para conversar com o técnico do Juventude. O pessoal da Serra me xinga, cadê os caras do Juventude do Caxias? Conta aqui, agora deu, pronto, já tem gente aqui. Então roda a vinheta, a gente volta já. Agora sim a gente tá de volta para conversar, assar uma carne, bater um papo e ficar muito amigo, porque eu já vi que tem histórias muito boas com o Thiago Carpini. Eu quase chamei de Caprini esses dias com um amigo meu, que tinha um jogador que joga, que é o Caprini. Aí Thiago Carpini, técnico do Juventude, que já fez muita história neste ano, hein? Como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Duda. Senhor não, né? Porque nós temos... a mesma idade. O Thiago é mais jovem que eu. Pois Olha, acho que é o primeiro treinador mais jovem que eu que vem nesta casa. E 39 anos. 39 que dia que tu faz mesmo? Eu fiz agora dia 16 de julho, completei 39 anos. 39 anos. Eu faço 40, então neste momento nós estamos com a mesma idade. Agora, é jovem, né, tia? Jovem. É o mais jovem, assim, da Série A e B? Duda, da Série A eu não sei, acredito que sim, mas da Série B eu tenho certeza. E, bom, primeiro, obrigado, né? Que isso, pelo tia. espaço, pela oportunidade. Felizaço de receber. Foi diferente, um programa descontraído, vai ser um bate-papo legal, tenho certeza. Foi tudo muito cedo, né? Essa minha transição de carreira de ex-atleta para técnico. Eu me preparei para esse momento, eu sabia o que eu queria. Enquanto atleta ainda eu comecei a me preparar, estudar, fazer faculdade, enfim. E aí a oportunidade ela surgiu muito rápido, com 35 anos, no Guarani de Campinas. Eu assumi na Série B de 2019, fui o treinador mais jovem da história do clube. E ainda por alguns anos acho que devo seguir um dos treinadores mais jovens aí do cenário, até que surjam novos nomes aí, e tem sempre surgido aí gente boa também. Sim. Tia, eu tô me lembrando agora, eu recebi o Thiago Gomes, do São José de Porto Alegre. Thiago Gomes. Eu acho que o Thiago é um pouquinho mais jovem que nós. Deve ser. Mas tá na Série C. Do São José, né? Do São José. Mas de repente, se tu ficar ano que vem, aí você se encontra num gauchão da vida. Tia, tu tava falando, tu jogava em que posição?
Eu era volante, fui volante até 2013, 14, no finalzinho da carreira, depois de algumas cirurgias. Eu passei um pouquinho para zagueiro, encerrei a carreira como zagueiro no Guarani de Campinas. No Guarani, né? Tu e o Tite fizeram a carreira no Guarani majoritariamente. O Tite um pouquinho mais lá atrás. Bem né? mais lá atrás, né? 80 e poucos. Mas ele mas tem um pouco disso aí. E coincidentemente o início da trajetória também aqui no Sul, né? Na Serra Gaúcha. Eu fazia a conexão. O Tite não tão no Juventude, né? O Tite do Caxias, mas em Caxias do Sul, e os dois com uma história boa no Guarani. Tchê, como é que é estudar e jogar bola? Tu fazia isso? Fazia. No finalzinho da minha carreira, no Guarani de Campinas, eu sou natural de Valinhos, interior de São Paulo, próximo de Campinas. Eu estava já no finalzinho ali, já me preparando para parar. E aí comecei Por lesão? Não, por lesão, porque eu já estava no meu limite. Eu já estava ali com 30, 31 anos, já estava um pouco insatisfeito com algumas coisas. Você começa a ficar meio intolerante com certas coisas no futebol. Então o Nenê... Eu não sei, o Nenê é fora da curva, né, cara? Nenê... Eu já gravei com ele, é um queridaço. Não, o cara super do bem. Diz que eu tenho essa intimidade pra falar isso. E uma pena que tá acabando, né, esse tipo de atleta, do jogador de bola ainda, né? Ele é fantástico, cara. Tu vê que ele gosta do negócio. Gosta, é justamente por isso. Ele gosta de jogar futebol, ele gosta de, né, ele tem prazer, é um cara que conquistou, né, tudo como profissional, viveu grandes coisas na carreira. Mas veio que nós, Thiago. E com 42 anos. 42 anos. Pois é. Ele me fala, como é que tá o senhor? Eu falo, tô bem, o senhor, como é que tá? Porque acho que é, de novo, um outro caso raro de ter um jogador mais velho. Sim. Eu tive nessa curta, né, carreira, agora 4 anos, em agosto, eu completei como técnico. Eu convivi ainda com alguns atletas que jogaram comigo enquanto eu era atleta. Uns se formando na base, nessa transição, outros com a minha idade ainda estão jogando, e eu ainda já mudei já virei a chave, já mudei de área e ainda estou encontrando muita gente. Tá, mas volta, desculpa, eu que te interrompi. O papo. Aí no finalzinho da minha carreira eu comecei a fazer faculdade de Educação Física, então eu conciliei a carreira de atleta com a universidade, com os 30 anos. Mas fazer um EAD assim? Não, fiz presencial. Tinha a Unip, na faculdade que eu me formei, a Universidade Paulista, próximo do Brinco de Ouro, e eu morava também próximo, então saí do treino, faculdade, treino, casa e tal. Então consegui conciliar, claro que com alguma ajuda, né, de horário, de concentração, essas coisas, e eu consegui concluir a faculdade ainda como atleta, e quando eu encerrei a carreira, foi meu último ano de faculdade, eu comecei a fazer as licenças da CBF. E logo na sequência eu tive um convite de um treinador. O pai dele foi meu diretor na base no Atlético Paranaense, o Júlio Pisa, e o filho dele foi meu técnico Guarani, o Evaristo. E ele me convidou para ser auxiliar. Eu falei, era a oportunidade que eu queria, estava me preparando para isso. E aí foi assim, ó. Mas tu já começa no profissional, no profissional, não peguei base, nada. Eu fui para o 15 de Piracicaba, a gente fez uma campanha muito boa, quase subiu para a primeira divisão, era a segunda divisão de São Paulo. Tivemos um convite para ir para o Botafogo da Paraíba. Aí fizemos uma campanha histórica, fomos finalista da Copa do Nordeste, perdemos por Fortaleza do Rogério Ceni, um time de Série C, né, modesto. E dali eu tive o convite para voltar para o Guarani ser o auxiliar da casa. E eu tinha começado alguns outros cursos, iniciado a licença da AFA aqui da Argentina, que eu fiz também, que eu gosto muito. Acho que o conhecimento nunca é demais, né, Duda? E aí eu tive essa oportunidade, falei, agora vai ser bom, eu vou para Campinas, próximo da minha casa, Guarani, encerrei minha carreira ali. Vão passar muitos treinadores, porque essa loucura do futebol roda muito, vou aprender com muita gente, ver muita coisa. Mas eu cheguei lá em 40 dias, eu assumi como interino, na 4ª mudança. Começou com Osmar Loss, Vinícius Eutrópico, Roberto Fonseca, não deu certo, era o lanterna da Série B, a 11 pontos para sair do Z4. Eu assumi para fazer 2 jogos. O presidente me falou, você não é a primeira opção, segunda, terceira e nem quarta. Você só vai fazer os 2 jogos até eu escolher bem. Eu falei, então escolhe bem que nós não podemos errar agora, se errar a gente vai cair. E aí fui para o jogo, fiz um jogo bom, perdemos, mas fizemos um jogo muito bom, no segundo a gente ganhou. Aí ele falou, vai mais um. Aí nós ganhamos, vai mais um. Aí o grupo do atleta, não, a gente não quer que troca, a gente quer que deixe o Carpini. E para ficar de 2 jogos eu fiquei quase 2 anos. E a gente livrou do rebaixamento, quase subiu naquele ano, ficou uma campanha muito de recuperação. E aí daí Quem eram os caras assim dessa época aí? Rondinelli, que está aqui no São José, foi meu atleta. Feijão, Armeiro, Ferreira, Diego Giareta, o Armeiro, lateral esquerdo, Felipe Amorim. Naquela época eu lancei 2 meninos da base que estão caminhando bem, o Davó e o Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, e o Davó, atacante, eram da base, tinha acabado de surgir da Copa São Paulo. Eu fui na Fizeram Copinha. Estrago contra alguém da dupla Grenal, o Davó. Acho que foi contra o Grêmio, cara.
Não lembro. Numa Copa São Paulo. Ele não foi artilheiro do... Pô, acho que ele foi o artilheiro. Acho que ele fez 5, 6 gols num jogo. Sim. Uma parada assim. Bom, mas enfim, eu me lembro dele. Ele tá Ele tá fora do país agora. Mas ele tava no Bahia. Isso, no Bahia ano passado, acho que ele tá em Chipre, não sei, alguma coisa assim, e o Bidu no Corinthians. Isso. E aí eu fui para ver um zagueiro da Copa São Paulo e acabei subir os 2 meninos. Então, essa turma toda, o David, um volante do Atlético Paranaense, o Lucas Crispim, que era um atacante de lado, eu trouxe até como volante, agora está no Fortaleza, Arthur Rezende. Jogador, Então veio uma galera boa ali, os caras compraram a ideia. Nós tínhamos 43 jogadores no elenco. Puta. Eu não tinha auxiliar, porque eu era auxiliar da casa não contrataram o outro. O presidente renunciou ao cargo, 3 meses de salário atrasado. Ah, não. O terra arrasada. Clima bom. E nós com 18 rodadas, 11 pontos. Porque nós livramos do rebaixamento com 5 de antecedência em 2019. E teve derby nesse dia? Teve derby. Porque o meu derby lá é pegado. E no ano seguinte, faziam 8 ou 9 anos que o Guarani não ganhava o derby da Ponte. Foi o último derby antes da pandemia, de portões fechados. Nós ganhamos de 3-2. No brinco com portões fechados. A gente não sabia que a pandemia seria tudo isso que foi, né? Claro. Então estava tudo muito incerto. E foi o último jogo do cenário, acho que mundial. Teve um Grenal e aí depois acho que teve... Na segunda-feira foi o derby, acho que o Grenal foi no domingo. Isso, o Grenal foi no domingo. E na segunda-feira foi o derby e depois dali encerrou tudo, né? Parou a vida, parou o mundo. E foi o último jogo ali, já em 2020, né? Que aí foi quando nós quebramos o tabu do derby. Porque, puta, a Ponte tava numa fase boa e o Guarani... O Guarani tava passando perto. Até chegar o Thiago. E mais recente, que é onde mais chama a atenção a tua caminhada, é o Água Santa. Água Santa. E assim, tu contou clubes tradicionais ali, né? Tu largou aí, o Botafogo da Paraíba por mais... Sim. Mas né, lá no Nordeste é conhecido, o Guarani nem se fala. Mas o Água Santa, como é que tu parou no Água Santa? O Água Santa explica o que é o Água Santa para um ignorante como eu e como é que tu conseguiu fazer essa campanha tão bonita que todo mundo acompanhou, óbvio, né? Quando começou a se destacar. O Água hoje é um clube que eu torço também, né? Assim, carinho enorme, vou ter a minha vida toda. Gratidão, primeiro, acho que é a primeira palavra. É um clube de uma comunidade muito simples. É Diadema, né? Diadema, né? De uma periferia ali, finalzinho de Zona Leste, ABC ali, hoje é o ABCD, né? Uhum. E dali surgiu um clube de várzea, uma paixão de imigrantes nordestinos, aquela coisa, e começou Água Santa, que era o nome de uma rua atrás do estádio, Água Santa. Ah, essa é a razão. E aí fundaram o clube, são os mesmos donos, acho que foi em 81, se eu não me engano, a fundação, e a profissionalização foi há 10 anos atrás. É um clube que está há 11 anos no cenário profissional. Né? Então, quando eu tive um convite, foi para ter um pouco de continuidade. Eu vinha de alguns trabalhos, eu tive na Inter de Limeira, um paulistão também, conseguimos classificar, Santo André. O Água Santa foi o meu 4º trabalho. E depois do Guarani, eu só peguei aqueles times de estadual. Uhum. Por mais que seja um paulistão, você não tem continuidade. Parece que quando começa a ficar bom, você não tem calendário. Não tem. Então, eu queria muito isso. Então, eu vim para o Água Santa para uma Copa Paulista, nunca tinha trabalhado nessa divisão. Uhum. E aí, mas foi um desafio, um aprendizado, e essa continuidade eu acho que resultou nesse sucesso que nós tivemos no Campeonato Paulista. É um clube simples, modesto, mas ele jogava em Barueri. Não, ele jogava em Diadema. A final nós tivemos que jogar em Barueri por conta da iluminação. A Água Santa não tem iluminação no estádio. Ah, tá. Não. E a capacidade não permitia que fizesse uma final do Campeonato Paulista. Sim, é um jogo muito grande. Sim, muito grande. E aí, você vê muita coisa... Qual é o nome do estádio de Diadema? É Inamar. Arena Inamar. E quantos cabem? Acho que 12 ou 13 mil pessoas. É muito moderno, bonitinho, funcional. Eles fizeram... Assim, quando subiram para a primeira divisão, cara, em coisa de 8 meses, eles construíram, levantaram a arena no meio de Diadema. É um negócio impressionante. Você começa a subir ali na comunidade, daqui a pouco, uma arena. E bem bacana. E assim, com essa campanha, eu acho que o clube entendeu bem que precisa, se quiser mudar de prateleira, precisava virar a chave em alguns aspectos. Tanto é que agora o clube, com tudo que aconteceu, conseguiu iluminar, né? A arena, está fazendo um campo anexo do lado da arena para treino, quartos, refeitório, tudo que nós sugerimos para o clube. Qual é o calendário do Água Santa? Agora, ano que vem, pela primeira vez na história a Copa do Brasil e pela primeira vez na história a Série D. Nunca tinha jogado uma competição de calendário nacional do CBF. Então, nós conseguimos todos os objetivos. Ano que vem você tem o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série D. E com todo esse legado de estrutura que vai ficar no clube. Eu não vou usufruir disso, mas o próximo que vier, eu acho que... Eu acredito muito nisso, né, Duda? Quem sabe no futuro. E se todo mundo passar e deixar um pouquinho para o próximo, porque a instituição, o torcedor,
torcedor, as pessoas, isso fica, né? A gente tá de passagem. E a torcida é do Água Santa. É do Água Santa. Quem é Água Santa é Água Santa. Assim, Diadema, por ser uma comunidade muito simples, todo mundo abraçou muito o clube. Então, em alguns jogos, o clube distribuía ingresso para a comunidade. Então, o lazer da comunidade nos jogos do Paulistão é ver, pô, o primeiro jogo da fase de grupos, Palmeiras e Água Santa em Diadema. Pô, estádio lotado, uma loucura, Corinthians, São Paulo, sabe, times de Série B, tão próximo, porque como é que vai ser, às vezes, uma família de Diadema vai no Allianz Parque ver o Palmeiras, pagar ingresso para a família toda, a gente sabe que às vezes fica um pouco fora de uma realidade, né? Claro. Então, o Diadema proporcionou isso tudo para essa galera também, teve o cara, entretenimento. Que história, velho. E aí a galera, pô, a comunidade abraçou o clube, nossa equipe era um time modesto, foi montada em novembro para enfrentar um Paulistão em janeiro. Mas tu recebeu esse convite com a promessa de uma continuidade. Com a promessa de ter o Paulistão, que na verdade iniciou em 2022, no finalzinho da Copa Paulista, para o Paulistão. O calendário. Isso. Tá. E aí depois disso teria uma continuidade que eu tinha contrato até o final de 24. Era um processo que eu participaria do clube toda essa etapa. Mas aí aconteceu tanta coisa, né? Que foi bom para o clube, bom para os atletas, não tem mais ninguém lá, muitas vendas. Hoje a gente vê o Thiaguinho, que era um menino que a gente aprovou numa peneira da comunidade, ali tá no Charlotte, na MLS. O David, atacante, um outro menino em 2005, foi vendido para a França, para o mesmo time do pessoal do Chelsea. O Renato foi para a Dinamarca, 3 atletas foram para o Santos. E aí todo mundo está no cenário. Na Série B eu já encontrei muita gente aí de Diadema, do Água Santa. Claro, e eu acho isso muito legal. Então ficou um carinho muito grande, um aprendizado. Essa foi história fantástico. do Thiaguinho é curiosa. O Thiago tá na MLS, levou a família, ele não tinha o pai, levou a mãe e a avó. Ele chegou, a gente aprovou ele em setembro e ele ficou ali com uma avaliação, desceu para fazer a Copa São Paulo, voltou, acho que fez mais 1, 2 jogos no profissional. Mas jogador de várzea antes. Ou amador? Não, eu acho que não, era amador, não sei se dá vaia, amador, não sei se dá vaia, mas não teve base, não teve, tentou, ele teve uma passagem na Portuguesa Santista, que é bem ali na Baixada. Sim. E acho que, se eu não me engano, o Sub-15 do Santos também, um cara lutador ali. Eu te digo isso, porque eu tive uma experiência lá no São José, de uma série que eu fiz no meu canal, e ser jogador de futebol é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu não estou dizendo só rotina, eu estou dizendo chegar, né? E agora um cara que não tem uma rotina de treinos, começa a treinar. E, cara, é difícil tu manter o nível. Porque, cara, é muito forte. O nível de exigência em todos os aspectos. Né? Tá louco, tia. Física, eu fiz a brincadeira, eu tinha 37 anos. Já era um velho, né? Tipo, pra tentar brincar, mas de qualquer forma, mesmo assim, é muito Tinha difícil. 37. Eu fiz então você jogou, você sabe, né? Eu joguei. Você jogou, obrigado, professor. Ainda bem que tu reconhece aí os meus dotes. Os meus dotes futebolísticos. Não, eu faço, assim, dá pra... Para, deixa eu só salgar a nossa carne antes que... Eu faço a brincadeira, mas, pra mim, acabou me ajudando muito para poder vir aqui conversar, às vezes... às vezes tem coisas que eu acho que eu consigo agregar para a conversa por ter tido essas experiências, né? Então no São José eu fiquei 3 meses e aí depois, em 21 ainda, eu fui para o Igrejinha, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Na região ali de Gramado, Três Coroas ali. E eu fiquei de auxiliar técnico, 45 dias. Então eu fiz toda a pré-temporada para a Série A2 do Gauchão, que é a 2ª divisão. Então tá aí também. Aí fiquei, tipo, vendo como é que se prepara um time. Que, cara, eu achei mais difícil. Eu achei mais difícil. Né? Isso que tu faz você hoje. Você participou dessa escolha do elenco, da montagem, todo esse processo. Eu cheguei e o elenco já estava 90% criado. Chegaram mais 2, um deles era até filho do Rivarola, que era o zagueiro do Grêmio. Sim. O Júlio. Mas participou da ideia de, cara, vamos jogar num 4-4-2, tá, agora vamos começar a treinar o terço final. Cara, uma loucura. Legal. Essa série tá no meu canal, se você se interessou, está no meu canal. Né? Chama-se Duda Vai a Casa Mata. E é legal, é curiosa, porque né, eu lembro que eu mandava pro Kleber Xavier, que é meu amigo, auxiliar do Tite, e eles estavam lá, e ele disse, cara, tô me divertindo pra ver tu te fuder aqui, viu? Porque ele era auxiliar também, né? Sim. Até ele me ajudou. Mas, tudo isso pra te fazer uma pergunta, é mais fácil ser jogador ou treinador? Eu acho que é mais fácil ser atleta, ser jogador.
Duda, você viveu essas duas experiências aí e não é fácil. Assim, o atleta, apesar que hoje eu acho que tem mudado muito o perfil. Hoje o atleta ele é mais profissional, ele é mais preocupado com ele mesmo, com o contexto do que ele está vivendo. Eu peguei uma época um pouco mais antiga que era muito mais o boleirão, né? Então hoje a gente está perdendo um pouco de espaço esse perfil. Não que eu ache ruim, não é isso, não. Mas o treinador ele se preocupa com todo, né, cara? A gente tem que avaliar muita coisa. Não é só escalar e ganhar os jogos, é gerir pessoas, é entender a cabeça de cada um. Eu acho que às vezes em algum momento tem algumas sensibilidades de saber um pouco da história, o que está passando ali do outro lado, que é o momento, que envolve família, filhos, sonhos, medos, frustrações. Sim, tu pode mudar a vida do moleque, né, com uma escolha, né? Então, assim, eu acho que é muita responsabilidade. E fora isso, você lidar com tudo isso que envolve o futebol, né? A paixão, né, cara? A imprensa, o torcedor, às vezes muito da parte de diretoria que tem muito da emoção ainda dentro das decisões. Eu acho que isso atrapalha um pouco o futebol, precisa ser mais razão. Não que não precise gostar do clube, mas quando a gente envolve a emoção nas decisões, talvez a gente se equivoque em algumas tomadas de decisão. Então eu vejo o atleta se preparando mais, o profissional, o treinador se preparando mais, os executivos, e eu vejo uma prateleira acima que precisaria também acompanhar toda essa mudança, acho que o futebol como um todo. Uma assim, profissionalização, dá pra dizer assim. Exato. Mas ainda antes de nós chegarmos ao Juventude, o Água Santa, ele tu me falou a história dele, e ele me parece que são abnegados, ou seja, né, a galera se juntou, começou... 9 donos. Então é isso que eu ia te perguntar, como é que é hoje? É um colegiado, então? É um colegiado e aí começa já o desafio do treinador. Eles sempre me deram muita autonomia, liberdade para trabalhar, confiaram no meu trabalho, mas todo mundo tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade, eu respeito, ouço todo mundo, porque para mim é importante, mas eu tomo as minhas decisões daquilo que eu penso. Só que são 9 donos, você imagina, cada um pensa de um jeito. Aí você tem que administrar tudo isso, treinar. Então tu chega a administrar também eles. Exato. Mas é assim, como eu falei, nunca se interferiram na situação, mas são pessoas apaixonadas pelo clube. O Água Santa é o que é por conta dessas pessoas, né? Então a gente tem que respeitar também a opinião deles, saber ouvir e tentar levar todos numa boa. Então não tem um presidente? Não, dentre eles tem um presidente que toma mais as decisões, o Paulo, um cara fantástico. Mas eles tomam as decisões sempre em conjunto. Tem uma figura que representa como presidente. Um conselho de administração. Exato. Então é um presidente, 8 caras que dão as opiniões. Eu fico pensando, como é que chama? Uma SAF de apaixonados. Exato. E que deu certo. Acho que você definiu bem, uma SAF de apaixonados. Né? Gostei. Então tu pode usar isso aí quando... uma SAF de apaixonados. Dá pra cortar e a gente voltar, não? Mas diz, olha, o Água Santa é uma SAF de apaixonados. Porque, né, da maneira que tu me explica, é assim que eu vejo o clube. E do Água Santa para o Juventude, bom, tu seguiu no Água Santa, fez a final. Vamos falar um pouquinho da final, porque tu ganha o primeiro jogo. Sim. E tu assombra o Brasil. Né? Porque o Palmeiras vinha de Libertadores da América. O Palmeiras vinha acho que 5 meses sem derrota, desde setembro, outubro do ano anterior, né? Foi a única derrota na competição. Então nós tiramos o São Paulo nas quartas, o Red Bull Bragantino na semi, e vencemos o primeiro jogo da final, que eu acho o erro do Campeonato Paulista. Um jogo nas quartas, um na semi, 2 na final. Isso é inacreditável mesmo. É um jogo na final, porque assim, você permite nós poderíamos ter feito ainda mais história. Sim. E poxa, a gente sabe que o Água Santa é difícil ganhar do Palmeiras 2 vezes. Porra! Né? Uma tava bom, né? Podia ter. Não, mas enfim, realmente. Foi incrível. E da maneira que nós jogamos o primeiro jogo, né, em Barueri, acho que com muita propriedade, fizemos o gol, tomamos o empate, conseguimos fazer o gol no final. E ainda bem que saiu no final, o Palmeiras não reagiu. É uma equipe muito capaz, bem comandada, bem treinada, mas a gente realmente fez um jogo assim impecável e a gente sabia que o segundo seria muito mais difícil, né? Falando do primeiro, a estratégia qual era do primeiro? A estratégia... Só para localizar, Paulistão de 2023, tá? Foi agora. De 2023. A estratégia nós começamos desde o início do jogo uma pressão um pouco mais alta, né? A gente sabe que a iniciação de jogo do Palmeiras ela é muito boa, eles fazem essa saída com linha de 3 muito bem, muito jogador de velocidade ocupando a última linha, né? Rony, Dudu, Veiga, Zé Rafael. Então a gente queria tentar que essa bola não chegasse com tanta qualidade para esses caras de lado
e acho que em alguns momentos funcionou. Claro que a gente não conseguiria os 90 minutos marcar alto. A intensidade deve ser absurda. A ideia foi baixar um pouquinho, deixar menos campo para essa transição. E funcionou bem porque conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, né? O gol saiu rápido, então a gente baixou um pouquinho, deixou o Palmeiras jogar e a gente conseguiu não abrir mão dos nossos comportamentos, né? Eu falei, isso eu falei para os atletas, eu falei, cara, a gente se preparou muito para esse momento. Na verdade, nós nos preparamos para fazer uma boa competição, não para fazer uma final. A gente não sonhava com a final porque a gente sabia que era muito difícil. Sim. Muito difícil. Mas já que nós estamos aqui, a gente tem que se permitir viver isso aqui. Nós vamos jogar futebol. Eu quero que a gente jogue futebol, eu quero que a gente se divirta com responsabilidade, mas a gente não vai passar 90 minutos correndo atrás do Palmeiras, a gente não vai ser coadjuvante, porque a gente está numa final, a gente já é protagonista, igual o Palmeiras. Claro que a gente sabe o tamanho do Palmeiras e o tamanho do Água Santa, e a gente entende isso aí, até para reconhecer o nosso tamanho, nós temos que saber nossas limitações, claro. Não dá para... Mas nós nos permitimos viver esse momento, então nós vamos viver intensamente. Então acho que foi essa palavra para eles que eles me encontram às vezes nos jogos aí da Série B, a gente conversa. Isso é legal. E eles desfrutaram desse momento, viveram com alegria e acho que isso também favoreceu mais do que qualquer esquema tático, estratégia para o jogo, foi a coragem e a boa vontade dos atletas em fazer. Como é que foi o dia pós-vitória? Cara, pós-vitória eu nunca vi tanta gente em Diadema e tanta emissora, tanta rádio, tanta imprensa, tanta... E aí isso me preocupou. Isso foi uma coisa que eu falei com o Paulo, o presidente, né? Eu falei, Paulo, muito holofote, muita coisa, muito disperso, parecia que já tinha acabado a competição, para nós já estava bom. O Palmeiras tinha um jogo na Libertadores, a estreia contra o Bolívar, não mandou ninguém, segurou todo mundo, abriu mão desse jogo. E perdeu, aliás. Perdeu. E ficou a semana toda no CT e tal, acho que foi E eles muito em alerta, vivendo, e a gente, caramba, o Água Santa na final, tipo, venceu o primeiro jogo. Todo lugar Água Santa, aí, pô, Santista, Corintiano, São Paulo, todo mundo viu Água Santa. Todo mundo. E aí eu acho que isso dispersou um pouco, talvez tenha sido um ponto que em algumas coisas eu faria diferente, se eu tivesse uma outra oportunidade de viver isso, de repente eu sairia dessa final e já voltaria para onde nós estávamos, lá em Guararema, trancava todo mundo, blindava de toda essa euforia, e ao mesmo tempo eu pensava comigo, falei, cara, muitos atletas nunca tinham vivido isso ali, né? Uns jovens, até uns mais experientes que rodavam sempre numa prateleira inferior. Eu também não deixar os caras viverem esse momento, né? Caramba, será que vai ter de novo? Aí eu falei... E aí essas são algumas dúvidas que eu fico refletindo e falando, cara, não sei onde eu errei, onde eu poderia ser melhor, onde também eu poderia contribuir um pouco mais. Porque aí depois eu falei, não, agora eu quero ser campeão, Mas foi passando a semana, segunda-feira deve ter sido uma loucura. Eu acho que até quarta-feira, assim, Duda, foi impressionante. Até a BBC de Londres, aí veio falar com o Mezenga, que era o artilheiro do Paulistão, pelo segundo ano consecutivo com clubes do interior, e ele tinha jogado na Turquia, não sei se ele teve alguma passagem pela Inglaterra também, não sei. E assim, foi coisa internacional, Argentina, cara, foi uma coisa assim muito... Repercutiu demais, né? Demais. Não, qualquer um que gosta minimamente de futebol ficou ligado na final para saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Então acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco. Não que Mas é uma reflexão que tu faz posterior à derrota. Eu não tive esse cuidado, essa sensibilidade. Tu está muito envolvido, não é? Claro. Eu também estava muito entusiasmado com o que estava acontecendo na minha vida. E há 3 anos eu vinha fazendo o Campeonato Paulista, Guarani, Inter de Limeira e o Santo André. E todos os anos eu conseguia avançar de fase, que é um feito muito difícil. Um ano anterior no Santo André, a nossa chave era Bragantino, Santos, Ponte Preta e Santo André. Classificou nós e Bragantino, Santos e Ponte Preta ficaram de fora. E a Ponte, que é tradicional em São Paulo. Então, assim, eu tinha como meta pessoal avançar um pouco mais das quartas, mas não imaginava o que aconteceu. Então, eu também estava um pouco eufórico com tudo isso. Por isso que eu me pergunto... Não, que talvez não teria mudado o resultado da partida. Cara, mas tu não errou, velho. Mas eu acho que nós poderíamos ter feito algumas coisas que poderiam ter feito um jogo melhor no segundo jogo. Aí no segundo jogo, porque é uma goleada no segundo jogo. 4-0, né, se eu não me engano? Eu acho que é 4-0. 4-0. Mas é um jogo que o Palmeiras demonstra um respeito absurdo, né? Absurdo. O Allianz estava entupido, assim, e aquela coisa, aquela atmosfera, a gente sabia que ia ser muito difícil. E fui na mesma linha, eu falei, cara, a gente é franco atirador, todo mundo aqui contra nós, não, todo mundo aqui tá aqui para ver nós, é diferente. O que vocês fizeram no primeiro jogo, aquela coisa e tal, a gente tenta de alguma maneira, mas a hora que começou, né, cara, como a gente fala no futebol, deu uma empinada, né? É foda, velho. Os caras vêm, bola atrás, escanteio, defende, tá,
você queria falar ali, você não conseguia. E aí o primeiro jogo, o primeiro gol a gente falhou. E eu acho que isso é muito rápido, o primeiro e o segundo gol. Sim, se não saísse tão rápido, dava pra talvez aguentar. a gente conseguiria levar um pouquinho mais e poderia também o Palmeiras, né? Até se assustar um pouco. Sim, porque vinha de uma derrota na final. Para o Palmeiras é obrigação ser campeão contra o Palmeiras Água tinha perdido Santa. 2 seguidas. E perdeu para o Bolívar, exatamente. E depois do Bolívar. Então aumentou muito a régua ali para o Palmeiras. Né? Então se a gente consegue levar aí até o intervalo no empate, eu acho que seria diferente, porque eu tinha pensado uma outra situação já para o intervalo. Sim. Nós vamos descer no 0-0. Vamos aguentar até isso. E aí a gente vai trocar, porque eu coloquei uns caras com o pé contrário ali, para não ter profundidade, mas para ficar com a bola. E depois a gente ia tentar soltar um pouco mais. Eu tinha colocado mais um volante, fiz um tripé e não 2. Então, tinha pensado algumas coisas, mas aí com 3-0 no primeiro tempo é difícil ser. É complicado. Aí Não, e o time do Palmeiras tem muita qualidade, né? Muita. É, bizarro. Aí sai aí eu lembro que acho que saiu o Rony, entrou o Lopes, aí saiu o Dudu, entrou o Hendrick. E, cara, é muito. Não, fica complicado. Não, fica muito difícil. Mas foi lindo. Sim. Tipo, por mais, né, por mais ruim que seja perder, foi muito bonito. E tu vai ao Juventude, não é logo depois. Não é logo depois. E até essa final me rendeu o prêmio do Paulistão, né? Isso, foi eleito o melhor treinador. Cara, eu fiquei exatamente. muito feliz e falei abertamente isso lá na premiação, que eu não me considero melhor do que o Abel, até por tudo que ele já conquistou e já viveu. Pretendo um dia ser melhor, estou trabalhando para isso, mas acho que o feito com o tamanho do clube, do que nós tínhamos, talvez, acho que esse foi o mérito do título, né? Te torna o melhor nesta competição. Nesta competição, pelo momento, pelo Água Santa. Uma coisa é você ganhar um título do Palmeiras com o Palmeiras, outra coisa é você fazer uma final com o Água Santa. Alô? Então isso foi bom. E logo depois eu tinha contrato com Água e nós fizemos todo esse projeto no clube. Falei pra ele, nós vamos fazer assim, os quartos, tal, a base, um campo aqui para treino, precisa melhorar isso, iluminação para jogar à noite. E a gente começou toda aquela reforma, eu participando dessa, dando um auxílio, assim, coisas que eu vi nas minhas andanças aí. E eu ia iniciar a licença da UEFA agora em agosto, em Aveiro, em Portugal, e aí não aconteceu isso. Eu tive alguns convites, eu tive muito próximo de um clube da Série A muito grande, que eu gostaria muito que tivesse acontecido, não aconteceu. E aí eu falei, bom, então vou... Que tu não vai falar o nome? Não posso falar, foi o Santos. Posso aquietar meu coração. Eu ia 3 jogadores e o técnico para lá. Eu vou aquietar meu coração, acho que tudo no tempo certo, não era hora, vou continuar me preparando para isso. E então vou seguir meu projeto de estudar, vou iniciar essa licença da UEFA, que é uma coisa que eu ainda quero fazer. E aí vieram alguns clubes, Série B, Botafogo, Chapecoense, algumas coisas até de fora. Eu falei, não vou esperar. Só que aí aquela coisa de competir, de ficar... Aí eu estive na Argentina, passar um período no River, no São Lourenço, estudar um pouco. Tem um amigo que foi auxiliar do Galhardo, escudeiro, que é auxiliar do River, Marcelo. E a gente me recebeu lá e eu fui ver um pouco de futebol. Foi no River quando ainda estava o Galhardo? Depois do Paulistão. O Galhardo já tinha saído do Demichelis já. O auxiliar do Galhardo, o 2, que era o escudeiro que jogou na seleção, ele é auxiliar do time de transição e é o segundo do Demichelis. E aí tu ficou lá um tempo? E eu fiquei lá um tempo, fiquei uns 10 dias na Argentina, fui no São Lourenço, fui no Racing, fui em vários lugares, ver jogos. Viu de legal lá? Cara, eu gosto do futebol argentino, eu gosto dessa competitividade e eu acho muito que o Rio Grande tem muito disso. A gente é muito parecido. Eu gosto, né? Isso é uma coisa que eu acredito no futebol, sabe? Sim. E aí... Sim, tu fez a licença da AFA. Fiz da AFA. E aí essa era a ideia. E aí quando surgiu Juventude, minha esposa até falou, poxa amor, porque querendo ou não, a gente estava numa zona de conforto, né? Sim. Você tem um contrato, você está em casa ali, mas não era isso que eu buscava, não queria o zona de conforto, eu queria o desafio, que é o que me move, sabe? Acho que quem está no futebol é o desafio, né? Quem gosta de competir. Não, é difícil o cara não querer. É difícil não querer. E aí eu tive esse convite do Juventude, eu olhei na tabela, falei, caramba, último lugar, 3 pontos, 6 jogos, 5 derrotas. O presidente fez um contato junto com o Júlio Rondinelli, que é o nosso executivo, que estava comigo no Água Santa, né? Isso também pesou na decisão. Eu falei, bom, vai ser um desafio. Mas um clube com... um clube que ia me... O que eu pensei, a terceira maior força do estado. Uma baita transição. Um cenário para mim diferente. Porém, se as coisas não caminhassem, talvez eu teria que voltar e remar novamente, dos dois lados. Mas se acontecesse, que eu tinha convicção também que poderia dar certo, e o que mais me moveu também, eu nunca trabalhei num clube onde eu não participei também, que seja um pouco da montagem do elenco. Porque o Campeonato Paulista eu participava em novembro para estrear em janeiro. Sim. Então isso também seria um aprendizado. Eu falei, cara, eu vou.
E eu vou, eu quero, e aí abrir mão dessa zona de conforto. Mas deixa eu te perguntar nessa aí. Tu vem experimenta aí o queijinho, a carninha, tá tudo. Porque aqui tem um... Como tá de fora, de repente tu não chegou... Não, os guri devem ter te brifado na vinda que eu faço Muito mal boa. passado. Mas eu fiz um ponto. Tu gosta de comer? Não, tá muito boa, sim, tá muito boa. Eles avisaram mesmo, faz coisas pra ele passar Eles avisaram mesmo. E falou assim, ó, fala que você quer o ponto mais. É sempre essa. Eu nunca vou deixar de falar, porque essa é a melhor carne que tem. Isso aqui é Las Piedras, uma carne uruguaia, é top. Top. A gente tá comendo um bife ancho. Muito, muito boa. É muito boa. Muito boa. Então qualquer O coisa assador assim, é bom também. É, o assador é bom. Aí tu, qualquer coisa assim, Duda, fala um pouco pra eu comer. Quando tu quiser comer, tu diz assim, Duda, faz uma tese aí que daí tu come. Mas eu te dizer o seguinte, do Juventude é uma baita transição, Sim, né, em termos de... Projeção de uma prateleira acima, né? Exatamente. E agora, se tu vai pro Santos, aí tu já pega uma Série A e uma responsabilidade muito grande. Maior. Aí, então tu olha o Juventude, ele tá em último, é verdade. Eu lembro que quando eu fui lá, que eu te falei que eu fui lá visitar o Juventude tá na zona, eu lembro que eu dizia pros pessoal, tia, pelo amor de Deus, vocês não vão cair, cara, porque daí vai ser um horror. Ele, não. E aí eu vi a estrutura do Juventude, que até que a gente tá falando fora do ar, é legal elogiar aqui, porque eu sei que a torcida, né, dá uma olhada. Aliás, Caxias é a segunda cidade que mais olha este programa. Tá muito bonito o Juventude. Tá muito bonito. Eu falei isso na minha apresentação e não é demagogia, eu falei que o Juventude tem de melhor lá são as pessoas, profissionais muito competentes, porque às vezes acredita-se muito o momento só a figura do treinador. E eu cheguei lá, eu vi um departamento de análise, uma comunicação do clube, a estrutura com a diretoria, os presidentes, o Paulo, o Fábio, o Biglia, a Bianca, essa rapaziada toda, a Dami. E cara, esses caras, todo mundo e a torcida me abraçou de uma maneira... E eu tive no Jacone há anos atrás, o Jacone antigo, que tinha aquele corredorzinho, quando chovia, enchia de água, grama alta, aquela neblina, você jogar no Jacone era muito difícil. E quando eu voltei e vi toda essa reforma, o que é o Alfredo Jacone hoje, a modernização do estádio, eu falei, poxa, a gente precisa entregar um pouco mais, né? E como a gente falou, é a terceira força do estado. Né? Eu acho que é legal, Thiago, tu falar, porque se às vezes eu falo, o cara diz, porque tu não tem... A torcida de Juventude, ela é muito forte. Tu não tem legitimidade para falar. Então fala tu, Thiago. O que tu enxergou quando tu chegou? Porque eu fui lá ver, eu fiquei impressionado. O vestiário novo. Sala de imprensa nova, salas da rapaziada da análise nova, a entrada do próprio Jacone bonita. O gramado. O gramado muito bom, todo envidraçado, que tá bonito. Ou seja, por isso que eu te falei que tá bom. E o externo também. E o externo Ao menos quando eu vi, estavam fazendo o elevador. Concluíram o elevador? Falta pouquinho. Mas o elevador, ou seja, tá tudo bonito ali. E foi exatamente tudo isso que você relatou. Eu vi pessoas assim muito preocupadas, muito cuidadosas com o clube, né? Por mais que o ano passado teve o rebaixamento e envolveu muitas polêmicas aí de outras coisas, a gente viu que ficou um legado. E eu acho que é o caminho. O Juventude tem se modernizado, tem se preparado para viver melhores momentos, seja numa Série B, brigar por um acesso de uma Série A. Né? Então acho que eu vi um Jacone, um clube muito... E o CT? Me fala do CT. Muito bom. Né? Dois campos de treino que o profissional usa, o 3 e o 4, na mesma qualidade do Jacone. Uma estrutura de vestiário, de sala da comissão, sala do treinador, departamento médico, tudo muito, muito simples, mas muito funcional. Tudo muito novinho, moderno. Então assim, não falta nada. Claro que não falta nada, acho que é ruim falar. Sempre tem coisas a melhorar, detalhes a serem ajustados. Sempre é bom ter um pouco mais. Claro, mas assim, tá no caminho. Sala de academia, fisioterapia, fisiologia, nutrição. Então você vê que um clube preparado em dar... Porque assim, você tendo tudo isso não é garantia nenhuma ainda de sucesso. Né? Se você não tiver, acho que você está cada vez ficando mais distante do que é o futebol de hoje. Então esse entorno é muito importante, pessoas competentes, profissionais com condições para trabalhar dentro do clube para poder oferecer o melhor ali dos 90 minutos, o resultado dentro de campo. Como é que foi com o Nenê? Tu chega, eu lembro que o Nenê chegou, acho que ao início de abril, eu acho. Ele chegou na preparação da Série B, não foi isso? Eu acho que Foi, me corrija. Chegou um pouquinho depois de começar a Série B. Pouquinho depois de começar, né? Porque a Série B começa em abril ali, e chegou acho que pouco depois. Mais cedo, né? Mas chegou antes de ti. Tá. Né? Chegou um pouquinho antes de ti. Eu vou comer, você fala do início. Fala do início da carreira até agora. Ele tem 42 anos, vai. Então, até dizer, o Nenê, eu tinha gravado um assado com o Nenê no Rio, em março.
final de março ali, e aí eu postei no dia ou 2 dias depois que ele foi anunciado pelo Juventude. Por isso que mais ou menos eu sei a data, que é ali perto de abril ali, aliás, metade de abril. E aí eu queria... Você participou da negociação? Totalmente, eu fiz o negócio, falei, vai pro Juventude, Caxias é bom. E eu vejo que ele tá aproveitando a Serra Gaúcha. Ele tá curtindo. Não, eu ia te perguntar, tu falou que foi um clube que tu não participa da concepção do elenco. E aí tu chega e dá de cara com... Olha, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é o elenco que tem mais qualidade. Tem muito jogador bom lá quando eu fui lá, né, ver e aí tu vê, tem uns guri bom, cara. Tem uns nomes que eu vejo, pô. Acostumado ali com o nível também de Série A, Série B, o Alan Rusch, o Jadson, né? Outros, o Rodrigo Rodrigues, que agora nós perdemos na última janela. Sim. É um time qualificado. Esse encheu o saco no Galchão, um time bem qualificado. Mas como é que tu chegou e aí pensou, cara, preciso me adaptar ao elenco, não... Né? Tipo, não sou eu que estou fazendo. Exatamente foi esse o pensamento. Assim, eu acho que eu tenho que abrir mão um pouco de algumas coisas que eu acredito para me adaptar àquilo que eu tenho. Então, eu acho que esse é um desafio, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado para mim e me mostrou outras coisas. Assim, eu acho que o treinador não pode ser muito, isso é só o que eu penso, tá, Duda? Muito... Não, eu jogo assim, para jogar comigo tem que ser assim, não. Talvez eu consiga me adaptar de uma maneira que eu tire o melhor de cada atleta dentro de uma necessidade momentânea. Então foi isso que aconteceu. O Nenê é um cara que a gente tentou ajustar uma maneira para ele ficar mais próximo do gol. É um cara que eu conheço lá atrás e quando eu tinha 25 anos nunca foi um jogador de transição, sempre foi um jogador de um refino técnico, de gols importantes. Então a gente procurou organizar, principalmente nos comportamentos sem bola, para facilitar o Nenê, para que ele pudesse ter essa ascensão que ele teve nessa reta final, 7 gols. O time baseado nele. Numa maneira que a gente conseguisse tirar toda essa capacidade dele, a liderança, a parte técnica, a capacidade de gols, de assistência que ele tem, da bola parada, sem ter que sacrificar tanto, né? Porque se a gente trouxer o Nenê aqui numa função diferente, muito longe do gol, e ele precisar transitar demais dentro do campo, a gente vai ter, não que ele não consiga, mas foge um pouco da característica. É um cara que se cuida, treina pra caramba e tem feito diferença em vários jogos, mas eu acho que algumas modificações para tirar o melhor dele, acho que foi onde nós acertamos um pouco. Porque, né, Thiago, quando que um leigo que nem eu, embora tenha passado pelo São José, quando a gente vê um treinador geralmente chegar aí na posição que estava o Juventude, tu pensa assim, bom, vamos parar de tomar gol, vamos ajeitar a casinha e depois a gente começa a dar uns passinhos para frente. Como é que tu pensou isso no Juventude, até para tentar entender como é que é o Thiago, entendeu? Sim. Bom, eu tenho algumas coisas que eu acredito muito no futebol, Duda, assim, de ser um time muito, muito vertical, de gostar de ter a bola, de buscar o gol o tempo todo, de ser ofensivo. Mas como todo treinador busca um equilíbrio, né? Então a gente sabia que primeiro tinha que organizar, como você falou, a nossa parte defensiva, e eu acho que a gente organizando a nossa parte defensiva é onde eu começo a me organizar ofensivamente, porque eu sou de uma linha que eu gosto do jogo de posse, de pé em pé, de construção, não de bola em disputa, não de tiro de meta toda hora. Então, organizando a nossa parte defensiva, ficando mais com a bola, a gente já começa a controlar um pouquinho mais o jogo e começar a criar alternativas para poder jogar também. Acho que foi um processo e me facilitou muito a característica dos atletas, né? Quando eu cheguei, deu uma sorte. O Alan Rusch estava separado do elenco, só que é um cara que eu conheço, já enfrentei em outras oportunidades, é um lateral de construção, não é de corredor, então também é um cara que eu imaginei que pudesse utilizá-lo. O Jadson, o Rodrigo... E por vezes, só um parênteses no Alan, e às vezes ele até estava jogando em outras posições, em outros clubes. Sim, fazia, às na vezes, linha da frente, por dentro, também já jogou no Londrina, se não me engano, ano passado. Outra dessa de uma adaptação foi o próprio Vini Paulista, um menino que foi formado no Grêmio como atacante de lado, e eu adaptei ele numa função hoje como volante, tem sido um pilar nosso, uma referência, adaptou de uma maneira na função que nunca fez, foi engraçado, e na estreia dele como volante, ganhamos de 2-1 do Londrina lá, gol dele. Passe, gol, assistência. Hoje o pessoal até brinca, virou volante, né, Vini? Agora não consegue nem ficar na frente do gol, fica cego.
Foi engraçado, eu tive isso também no Guarani com o Lucas Crispim, que era um atacante de lado, base do Santos, e depois trouxe ele para jogar como um volante e seguiu no Fortaleza até hoje, agora virou um meio-campo. E sempre foi um jogador de lado. Colocou ele no passado. Até de lateral, lateral exatamente. E o Vini vem fazendo essa função. Então, assim, a gente tinha características dentro do elenco. Claro que a gente, né, às vezes falta alguma característica em relação a peças, essas coisas. A gente perdeu o nosso artilheiro na janela. A reposição, que era o Fábio, perdemos também para um time da Austrália. Então a gente acabou tendo que buscar no mercado da Série C o Eric, o Matheus Talhari. O Eric foi no Ipiranga. O Gabriel Talhari, no Ipiranga e o Gabriel Talhari no CSA, mas que eu já acompanhava do Paulistão. Teve no Ituano, formado aqui no Atlético Paranaense, em Curitiba. Então muda a característica. A gente está tentando se reinventar, né, com a competição caminhando. No momento que afunilou, eu acho que alguns pontos atrapalharam um pouquinho. Algumas baixas aí dentro do elenco, mas enfim, é o que nós temos, eu tô contente, tô otimista aí com a reta final. Na tua caminhada, certamente o torcedor da Juventude sabe mais que eu, né? Mas me chamou a atenção algumas, por exemplo, a vitória fora de casa contra o Mirassol. Acho que foi porque fundamental. O Mirassol acho que estava lá em cima, estava ponteando. Confronto direto. Ele estava começando poderia se desgarrar e tal, e acho que é um gol do Nenê de fora da área, um golaço. Uma chapa assim. Eu achei aquele jogo bem importante. E vou te trazer dois ruins, que eu achei ruim. O empate em casa com a Chape. Acho que foi... E agora essa derrota mais significativa pro Atlético. Que foi, foram 2 me chamou jogos, bem a atenção, assim. Assim, o jogo da Chape... Mas eu quero que tu me traga também coisa que tu achar também. E nós tivemos outras aí no caminho, né? Nós empatamos com o ABC em casa. Sim, o ABC lá embaixo. São detalhes que a gente vai deixando escapar. Mas fez muita vitória fora de casa. Muita vitória característica fora. tua, Sim, me parece. Nós tivemos aí de 44 pontos, foram 20 em casa e 24 fora. Então é uma equipe que procura também jogar futebol fora, claro que se adaptando um pouquinho, talvez modelos. Eu não sou muito apegado à distribuição tática, assim, eu jogo só no 4-3-3. Não, eu jogo... O comportamento eu não abro mão, mas a distribuição talvez a gente precise ajustar em função do adversário, de um jogo específico. Mas eu vejo esses jogos, Duda, que a gente deixou escapar um pouquinho. Claro que eu fico chateado, mas não me preocupa tanto porque a gente tem criado tantas oportunidades. Eu ficaria mais preocupado se nós não estivéssemos conseguindo desenvolver. Sim. Então, o jogo da Chape foram 2 bolas na trave, erramos 2 gols cara a cara, acho que um com o Vargas, outro com o David. Então, e até o jogo de Goiânia, né? Até os 38 do primeiro tempo, quem acompanhou e estava assistindo o jogo jamais imaginaria um placar como foi de 3-0. O placar não diz exatamente. A gente muito bem no jogo e tivemos a bola do jogo, não fizemos assim uma finalização dentro da área. 5 minutos depois a gente tomou um gol meio estranho ali e eu acho que ele acabou dando uma desestruturada, né? Mas enfim, eu acho que tá caminhando bem, eu tenho convicção aí que a gente vai... A gente tem trabalhado para chegar até o final aí vivo na competição e lutar pelo acesso. Eu te perguntar como é que tu pensa o acesso em si, né? Porque é o que a gente quer. Quantos pontos vocês já fizeram todos esses cálculos? Nós imaginávamos no início, pela virada do turno, coisa aí de 66, 67 pontos. Estava muito alto, né, a régua. Esse ano foi uma pontuação histórica. Porque tá... E agora baixou um pouquinho. Eu acredito em 63 pontos para o acesso. 63. Eu acho que o quarto colocado deve subir com 63 pontos, mais ou menos, até pela quantidade de confrontos, né? Tem uns 30 pontos para disputar, mais ou menos. 33 pontos para disputar. Isso aí. Então eu acredito que mais ou menos essa projeção a gente vai estar como vivo. Tá parelho esse ano, né, cara? Muito. São 11 clubes, se eu não me engano, aí na briga por 4 exatamente. Vagas. Do Vitória, que tem ponteado, o Sport deu uma escorregadinha. Até, vamos dizer assim, vamos lá, vou cortar no Ceará no máximo ali. Pô, tá. Porque a gente, o gremista, né, e até o Colorado que assiste também o programa, que ano passado secou, né, pro Grêmio, ficou mais próximo de ver a Série B. E ano passado teve um negócio absurdo, o Cruzeiro, assim, disparou muito. Aí depois o Grêmio até foi o segundo. Aí depois subiu Bahia e Vasco junto, né? Aquele jogo do Vasco louco lá na última rodada. Mas a gente viu uma disparidade, assim. Agora que a tabela tá achatada, né? Achatada. E na virada do turno tinha, acho que se não me engano, a Vitória e Sport que estavam muito disparados. E hoje todo mundo já encostou em cima. Tá tudo. O Vitória tinha disparado o Sport, os dois dispararam. Tanto que o Vitória foi o campeão simbólico do turno, turno.
E agora está tudo em aberto. Então tu acha que 60 e... Eu acho que você tem 63 pontos 63 dá para subir. Que dá para subir. E o que eu falo para os atletas, nós vamos jogo a jogo, vamos buscar de novo pontuar dentro de casa, ser forte no Jacone, vamos preocupar em fazer muita conta, vamos entregar o nosso melhor jogo a jogo, que a gente precisa chegar até o final vivo pela disputa. E aí, que a loucura é que é muito jogo também de confronto direto, né? Acaba. E essa sequência de reta final, se não me engano, as 5 últimas rodadas, principalmente os da frente, aí são muitos confrontos. E nós tivemos entre quase, eles, quer dizer, o do Juventude. Entre eles, tá. Então é muito perde ganha. Então vai ter muito perde ganha. Vai ter muito gente perdendo. As tuas últimas rodadas é Ceará fora. Puta, é um inferno. Ceará fora. Se precisar ganhar isso aqui. Precisamos chegar antes. Melhor. Aí em casa com a Ponte, se for esse aqui do jogo o antepenúltimo, 10 de novembro, contra o ABC, pode ser que o ABC lá já em Natal esteja... talvez já pode ser rebaixado. Aí. Nós temos Londrina em casa, tem Londrina em casa, Tombense fora. Nós temos alguns jogos aí. É que esses adversários, cada um brigando por algum objetivo na competição, né? Seja na parte de baixo, na parte de cima, todo mundo vai sempre lutar. Então, às vezes, você pegar esse pessoal de baixo é até pior, né? E nós temos 2 confrontos em casa, né? Que é o Sport e o Criciúma. Isso é importante. Esse é importante. Cara, se for bem agora esse do Criciúma e do Sport, a tendência é realmente o aviãozinho empinar mesmo. Exatamente. Que é o que tu falou. Então, o jogo do CRB, agora o CRB vem num bom momento, né? Ele encostou um pouco, né? Porque ele estava lá embaixo. CRB, Ceará e o próprio Atlético. E o Atlético também. Que voltou agora com essa vitória do Juventude e veio para briga. Deixa eu te perguntar, a gente estava falando fora do ar e tu me disse uma curiosidade que eu acho muito legal. Que tu foste treinado pelo Renato Portaluppi. Pelo Renato. Em que time foi? No Bahia, em 2010, o Renato chegou no Bahia com o Alexandre Mendes, que era o auxiliar. Na época, acho que o Alexandre era o preparador físico dele, né? Não sei se ele era preparador, não sei se nessa época. Nessa época ele era preparador, ele chegou, se não me engano, como preparador. E foi no Campeonato Brasileiro da Série B de 2010, o Renato. E nós somos vice-campeão baiano, perdemos a final para o Vitória, foram 2 jogos, o segundo jogo foi no Barradão. Depois o início da Série B muito forte, praticamente ele no G4 o tempo todo, ficou um período muito longo de invencibilidade e depois o Renato teve o primeiro convite, a primeira passagem dele no Grêmio como técnico em 2010. E aí ele sai do Bahia, mas com um acesso bem encaminhado lá já, as coisas já bem ajustadas. E ele participou muito toda a formação do elenco, os jogadores, o Rodrigo Grau. Sim, claro, o Rodrigo Grau estava lá, Rodrigo Grau, Jael... Adriano. Olha aí, tá aí o amor do Renato pelo Jael, tu que tem dúvida. E aí eu fui um cara que, assim, a gestão de pessoas fantástica, o trabalho, não que eu não seja bom, eu cito muito a gestão porque era uma coisa que me chamava muito a atenção, como ele consegue conquistar as pessoas ao entorno dele rápido, né? Às vezes a gente vê ele de fora, assim, às vezes eu de longe acompanho a carreira dele, vitoriosíssima, né? É um cara que merece muito, mas fora ali é um cara de um coração enorme, pelo que eu via nesse convívio que nós tivemos lá em Salvador. Quanto tempo foi de convívio, então? Ele chegou em janeiro, na pré-temporada, ou dezembro, por ali, foi até agosto, setembro, quando ele veio pro Grêmio, né? Eu lembro que teve um fato bem curioso, nem sei se talvez ele lembre, mas foi uma coisa que me marcou, que foi um funcionário, que era o seu Aderbal, motorista do Bahia, que eu acho que até faleceu já, que era um folclórico, assim, todo clube tem, né? Sim, sempre tem, todo mundo conhece, todo mundo prima. O seu Aderbal um dia chegou lá e contando para todo mundo, o Renato tinha recém-chegado no Bahia, e o Bahia com uma dificuldade financeira naquela época, e os funcionários, cara, com muitos meses sem receber, e eu lembro que o seu Aderbal passou um papelzinho assim, que era para colocar o nome e o valor que cada um precisava, que o Renato tinha pedido para ele fazer isso, o seu Aderbal contando para nós. Depois talvez o Renato confirme essa história. Os jogadores. Não sei se... Não, se tu era o jogador e ele contando para os jogadores. Ele contando para os jogadores. A gente estava ali num bate-papo, tomando um café antes do treino, e ele falando, pô, professor é foda e tal, aquela coisa. E ele tinha acabado de chegar. E aí, no outro dia, ou na semana seguinte, ele chegou com um valor lá e distribuiu para todos os funcionários que cada um tinha colocado lá, que estavam com o salário atrasado, dando um respiro aí para todo mundo, sabe? Então você vê um cara que, um coração enorme, humano. E aí você vê tudo que o cara conquista na carreira, não é só a competência profissional, mas tem também o lado ser humano, que eu acredito muito até, e é uma coisa que eu trago para a minha vida com meus atletas. A gente tem o ser humano e o ser atleta e tudo anda muito junto. Eu procuro ser muito parceiro, eu sou chato, eu cobro na hora do trabalho, mas no dia a dia a gente tem uma
uma energia muito boa, procurar conhecer um pouco cada um deles, com quem você convive, né, quem é a pessoa que está ali com você, e às vezes você entender, conhecer melhor o ser humano, você consegue tirar o melhor do atleta, né? Então acho que isso dá trabalho, talvez nem todos estão dispostos a fazer isso, mas é uma coisa que eu gosto, de criar vínculo, criar relacionamento. Quando você cria vínculo, você se compromete com o outro, né? E eu acredito, acho que isso em qualquer relação, é na relação com a minha esposa, com os meus filhos, relação profissional, relação de amizade. Você cria vínculo, você cria respeito, então você passa a se preocupar um pouco se tá bom pro outro, se não tá bom só para você. E eu acho que viver em grupo, coletivamente, é isso. Isso é um pouco da gestão de pessoas. Mas deve ser tão difícil, tudo que tu tá dizendo, eu fico aqui pensando, porque eu trato isso na terapia, é difícil, eu tenho uma dificuldade de dizer não, negar para a pessoa. Agora, imagina um cara que está gerindo um grupo, tudo que tu está me dizendo, o comprometimento, o vínculo que tu cria com a pessoa, e aí tu coloca o cara no banco, tu descarta ele, entre aspas, né? Cara, hoje eu não estou precisando, então até tira da relação. Sim. Isso deve ser muito difícil, cara. E fora do área que tu me disse que tu gosta muito do Diniz, e o Diniz até é formado em psicologia. Então, tipo, é realmente um cross de informações aqui que tu tá me dando, que tu gosta do Diniz, me parece gostar de psicologia quase, né? De entender a cabeça do cara, criar esse vínculo, que é complexo ser treinador, cara. É complexo. Fora isso tudo, a gente tem que organizar o treino, organizar o adversário, organizar a nossa equipe, mas é uma coisa que eu gosto, me dá prazer. Eu me sinto hoje muito mais realizado nessa função, talvez até que quando jogava. Pelo pouco que eu já vivi assim, esse desafio, a satisfação de você ver, às vezes, as suas ideias dentro de campo, as coisas acontecendo, legal, isso é muito legal. E eu procuro não descartar ninguém. E eu converso abertamente, nada do que a gente trata no Juventude, a gente tem conversas em particular. A gente trata tudo em grupo, porque a conversa é uma só, a gente não tem segredo, é olho no olho. A gente fala a verdade, a gente não erra. Tu entendeu que descartar não era sim, tirar da relação, mas às vezes e aí acontece, né, e aí quando eu falo, pra mim é muito difícil eu relacionar 20, jogar 11, alguns de fora, outros no banco. E aí eu vejo um cara que às vezes trabalhou tanto a semana inteira, mas para aquela ideia de jogo, ele não vai ser tão importante. Mas aí tu conversa, eu converso com ele e falo, tanto que a gente vai ter um jogo agora e eu tô tirando um cara que no jogo passado não estava na relação e ele vai ser titular agora. E não tem problema isso. É do jogo, acontece. É do jogo, é da estratégia e o cara tem que estar com a chama acesa, ele tem que entender que ele é importante. Mas ele vai saber antes? Sabe, claro. Eu não costumo esconder relação, não sonho. Às vezes os caras sabem na pré-eleição, o cara toma um susto. Não, a gente já trabalha a semana toda, como nós vamos marcar, como nós vamos jogar, as estratégias. Então, desde o início da semana eu não escondo de ninguém do nosso ambiente. Sim. Todo mundo já está muito bem definido quem é que vai jogar. E até mesmo eu procuro quando a gente... tu não sente se o cara... Te interrompeu, Imagina. Tá com uma linha de raciocínio, mas é que veio a ideia agora. Porque esse negócio... Aí se o cara sabe que não vai jogar, tu sente que esse cara treina menos? Não, aí eu acho que é o desafio, né? Eu já vivenciei algumas situações. Né? Sim, claro, porque o cara fala, não vou jogar, larguei. Não, mas o que eu procuro passar que eles sejam comprometidos com a ideia, porque eu preciso que ele me ajude a treinar quem vai jogar, e ele não vai jogar nesse jogo, e no próximo ele pode ser titular. Isso não é só uma conversa, isso a gente demonstra com atitudes, não só com palavras, e eles já perceberam isso, que essa é a linha. Então tá todo mundo em alerta e daqui a pouco eu treinei a semana inteira. Se eu achei que não encaixou o que eu pensei, eu não tenho vergonha nem de falar, rapaziada, não deu certo, vamos mudar. Não aconteceu, não tenho essa vaidade de falar, não, eu quero assim, vai ser assim. Não deu certo, não vai ser bom, vamos... Daqui a pouco o cara acha que tá fora, tá dentro, então tem que estar todo mundo ligado, comprometido com a causa. O todo é o mais importante, eu acho que são algumas coisas que eu acredito. Dos caras que tu passou como jogador, tu falou o Renato, quem mais te trouxe algo bacana de treinador? Bastante. Até a gente falou do Renato, desculpa, já vou te responder essa pergunta, eu lembrei agora, a gente estava falando do Nenê. Cara, eu conheci o Nenê, se eu não me engano, foi em 98 ou 99, na base da Et Parmalat. Eu era sub-15 e o Nenê era sub-20. Et Jundiaí, era Et Parmalat, era em Jundiaí, e é porque a Et tinha o Juventude, o Parma... todos eram da Parmalat. E aí o Nenê era do sub-20, da geração do Tabata, do Vitor goleiro, do Asprila, e eu era da geração sub-15, do Danilo, o Davi, que é daqui de Gravataí, atacante, Davizinho,
Diguinho, volante, que é daqui de Porto Alegre, volante. E, cara, era uma geração muito boa. O Diguinho tava lá. O Diguinho era do Sub-15, da minha categoria. O Diguinho aqui, que era do... O Diguinho jogou no Fluminense, no Botafogo. No... Puta! O Diguinho tá pra vir nesse assado. Diguinho! Deixa de ser vagabundo. Ele fica lá, ele tem Canoas, tá? Ele mora aqui na cidade do lado. Eu lembro quando ele chegou lá, se eu não me engano ele é de 83, o período que ele chegou, estava em Valinhos indo para Jundiaí, o diretor era o seu Clóvis, se eu não me engano, daqui de Porto Alegre, que era do Grêmio, que levou ele, depois ele seguiu, aí eu saí, vim para Curitiba, aí eles seguiram lá, então eu conheci o Nenê em 98, 99, se eu não me engano, a gente outro dia batendo papo, falei, não acredito, aí começamos, tá... Pra você ver como é o futebol, isso é maravilhoso, cara, legal. Mas tu lembrou... Que nós Nenê... começamos a conversar, porque o Nenê é de Jundiaí, né? Claro. E bate-papo, vai. E eu sabia que ele tinha passado na ET. Aí, como, que época? Não, nessa época. Falei, mano, então a gente tava junto. Ah, não, no Hotel Itapema. No Hotel Itapema. Pô, a gente ia de 11 lá pro campo. Foi, pô, então a gente tava no mesmo ônibus. Aí, caralho! Sensacional, velho. Legal pra caramba. Bom. E hoje veio reencontrar. E eu acompanhei a carreira do Nenê, mas não tinha associado. Que ele era aquele gurizão lá. Imagina. Porque não era o Nenê, imagino eu. Ele não, devia ter era o Anderson. O Anderson, é. Não, acho que já era Nenê. Não tô brincando, não lembro, mas era... Porque eu lembro quando era piá, eu lembro dele, acho que ele era do Palmeiras, depois acho que ele vai ao Santos. Mas ele é formado na ET. Quando eu gravei com ele, ele falou o nome, ele tratou até com carinho o nome. Ele chamou de... um nome do diminutivo com carinho, assim, sabe? Do time... eu não sei, agora eu me lembro. Por isso que eu achei que não era ET Jundiaí, ele falou alguma coisa. Bom, mas enfim, aí ele lembrou que era o início dele. Será que era o Paulista? Paulistinha? Pode ser alguma coisa assim. Acho que ele chamou de depois Paulistinha. Depois a ET virou Paulista, o pessoal chamava de Paulistinha. Pode ser. Perfeito. Paulistinha, é isso que ele falou. Ah, o Paulistinha, não sei, porque a gente tava lembrando... Porque, pô, ele é mais velho que eu, né? Então, e ele tá jogando, ele tava saindo do Vasco, ele tava para sair do Vasco. E aí veio pra cá. Mas enfim, aí falamos do Nenê e aí a gente... Dos treinadores. Tu lembra alguma coisa do Renato, não? Não, era isso não. O Renato foi essa situação, que é uma referência, falou de algumas, o Renato é uma delas. O Dorival, eu tive alguns... Dorival te treinou onde? Não, o Dorival é uma referência. As referências, agora treinadores, né? Beleza. Nelsinho Batista, aí foi meu treinador na Ponte Preta. Levir Coupe, que é um cara que eu gosto muito também, foi meu treinador no Atlético Mineiro. Joguei. Oswaldo Alvarez, final do Vadão, foi o cara que me subiu pro profissional. Puta, ele era bom, tia. No Atlético, me subiu pro profissional do Atlético, depois me levou pra Ponte Preta em 2005. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, e também era um cara, um paizão, assim, então... Algumas pessoas que passaram na minha vida, assim, que agregaram muito, e eu sempre observava muito, né? Eu costumo, sempre foi meu perfil de... O teu perfil não é o perfil do jogador. Hoje em dia, acho isso feio que eu vou dizer, que é o estereotipar o jogador. Mas hoje em dia me parece mesmo, até por ter mais facilidade às informações, ter mais acessibilidade às informações, que tem muito cara que se preocupa muito mais com mais questionador, né? O jogador me parece ter, mas não só recebe a informação, tá bom, vou correr, tá, mas por que eu tô correndo? Por que eu tenho que fechar a linha? Por que eu tenho que encurtar aqui? Porque e tu, pelo jeito, tu já fazia isso para se interessar, né? Para ser treinador, é isso aí, né? E outras coisas. Tu tem um jogador questionador lá, não? Tenho. E eu acho muito bacana isso, eu gosto, porque... Mas daí os caras entram na tua sala, tu fica... Não, os caras entram na sala, no treino e falam, pô, Carpa, ele não tem... o professor Carpa. Não, Carpa, ele já virou amigo, não tem problema, pra mim não é isso que move o respeito, né? Então eu dou essa liberdade. Fala, pô, se a gente fizer assim, você acha que não fica melhor? Porque não tá dando tempo para eu sair a hora que a bola roda. Falei, não, então vamos tentar fazer assim e tal. Então não tem problema, a gente vai ajustando. Algumas coisas eu não abro mão, sou meio teimoso, mas outras a gente abre esse diálogo aí. Porque é importante ouvir quem tá executando. A gente sabe que quem tá ali dentro, você jogou, você sabe, Edu? Obrigado. Quem tá ali dentro é difícil. Assim que eu gosto, é difícil. Então, tem algumas situações, só quem viveu ali sabe que tem algumas particularidades. Porque tu ter esse treinador, deve ser jogador, é muito bom, né? Isso facilita, saber, isso ajuda, como o cara tá pensando. E você sabe que às vezes você quer uma situação de... sei lá, o cara às vezes teve uma transição ofensiva, veio defensivamente, fechou a linha, a bola chegou nele de novo, você sabe que, pô, ele tá cansado, a perna inchou, bateu, voltou. É hora que você não tem como o cara acelerar o jogo de novo, sabe? Então, essa sensibilidade eu acho que... É importante. Que ajuda a entender um pouco. E o teu contrato com o Juventude até quando? O meu contrato com o Juventude, eu tive algumas situações agora para abandonar não, né? Para deixar o projeto.
né? E A do situações Cruzeiro? de Série A. Ou tu viajei? Não, teve também Que eu li aí, E aí, sopraram. assim, Duda, o mesmo comportamento que eu tive com a Água Santa. Na 8ª rodada do Paulistão, que são 12 jogos, eu tive alguns convites e eu falei, não, eu quero começar e terminar. Eu não quero esse rótulo de galho em galho, ligou, vou, aumentou, vou, tal, aquela coisa. Eu sei que talvez na minha carreira toda eu não vou conseguir fazer isso. Em algum momento o ciclo vai ser interrompido por parte do clube ou por uma proposta que não tem como eu dizer não para determinados clubes. Mas faltando 11, 12, 13 jogos para terminar esse projeto que está sendo até então vitorioso e tão comprometido comigo, todo o clube, diretoria, torcida, os atletas, eu não abandonaria. Eu falei, não, vou até o final, vou terminar o que a gente começou. E aí o Juventude me fez uma proposta em cima disso, até pela valorização da continuidade, de prorrogar o contrato até o final de 24. E aí eu prorroguei até o final de 24. A gente pretende cumprir, se não acontecer nada de extraordinário, né? Mas a gente sendo uma Série A, uma Série B em 2024, mais um time do Rio Grande aí bem representado. Então tu estarás no Gauchão no ano que vem? Estarei pela primeira vez no Gauchão, porque eu fiz 4 estaduais na minha carreira, foram 4 paulistões, então pela primeira vez um cenário diferente para mim vai ser muito, isso é legal, muito importante, viver isso, aprender, entender as particularidades desse estadual, né? Então, é o charmoso. Então para mim, mas assim, vamos primeiro vamos concluir pensar bem na Série B agora. Vamos concluir esse projeto. Que vai ser... Aliás, eu tô torcendo muito aqui, porque o Caxias já subiu, eu acho que, eu não sei se é por tu não ser da cidade, pode ser mais fácil, mas olha, eu acho que é bom para a cidade, tanto a Juventude que suba aqui, né, que a cidade tenha um outro representante melhor colocado. A Série D não é a série do Caxias, né, tia? No mínimo, tu tem que estar na série, sabe, B, porque esse Caxias é uma cidade muito grande. Para Caxias rivalidade é muito... bom, para o esporte da cidade, para a rivalidade dos dois clubes, acho que de uma maneira saudável. Sim, claro. Eu acho que é muito importante. E a gente não tem nada a ver com o problema do Caxias, se ele subiu para C. Tomara que ano que vem tu fica vai pegar um cajuzinho, nós que é bom. precisamos preocupar com nossa caminhada e daqui a pouco, quando for ainda a gente se enfrentar, a gente vai se enfrentar, né, com respeito ali dentro de campo. E... Como é que tá sendo nas ruas de Caxias? Cara, tá sendo muito bom, assim, sabe? Um carinho muito grande, assim, a aceitação do meu trabalho, o carinho das pessoas. Eu acho que o Juventude veio de um momento recente, muito ruim, né? Do ano anterior, o início do Gauchão, o início do Brasileiro, a queda do ano passado, eu tô sentindo um pouco carente. O negócio que aconteceu com o Juventude, que tu falou ali, tinha atletas só fazendo barbaridades dentro do clube. Né? Isso, vídeo dentro do vestiário, isso é um tirando absurdo, uma onda né, com o cara. Isso é lamentável, absolutamente. Tanto que foram punidos exemplarmente, sim, né? Sim. Agora recentemente. E aí fica, e por mais que o Juventude... Pô, tinha gente remando pra cá, tinha outro remando pra lá. É natural, né? Que era isso, agora se percebe o que estava acontecendo, né? Sim. E que bom que, cara, isso não deu sequência e, pô, conseguimos, né? Tô me incluindo porque torço para que esse clube suba. Virar essa página de uma forma que o Juventude não tenha sofrido o que poderia ter sofrido, sabe? Sim. Que bom que deu para perceber que o clube não tinha nada a ver, entendeu? Que a oportunidade do ano terminar bem diferente do que começou. começou. Pelo amor de Deus, velho. Acho que já está sendo lamentável bom. Isso, lamentável, dentro do vestiário, lamentável. Eu acho, foi o que eu falei, né? Os atletas, o treinador, nós estamos de passagem, né? Agora o torcedor, a instituição, as pessoas que fazem o clube no dia a dia, essas pessoas sofrem muito mais, né? Porque elas ficam com o ônus e com o bônus, né? Com a herança ou com a má herança. Então é muito desrespeitoso, acho, com a instituição e primeiro com si próprio, né, Duda? O cara se sujeitar feio, a fazer uma cara, situação sabe? dessa. É feio isso, é feio. Eu vou te triste, falar... É triste, o futebol eu fui lá merece isso. Eu fui lá e um funcionário, que eu não vou dizer o nome, me disse que encontrou um ex-atleta numa dessas viagens. E aí esse ex-atleta, que estava no Juventude no ano passado, né, e não está mais nesse, está em outro clube, falou assim, falou pro fulano, né, e nós... por isso que eu usei a expressão, nós remando pra lá e os caras remando pra cá. Foda, velho, sabe? Porque os caras estavam dando a vida pra, né, salvar o clube. Era difícil, né? A Série A é pegado o negócio. O Juventude já tinha brigado antes com o Grêmio que caiu, aí depois o Juventude acabou caindo. Então, jogador é feio, velho. É feio. É feio. E aí, eu acho que isso
Até pelo carinho que você falou do torcedor, acho que afastou um pouco o torcedor do Jacone, deu Pode ter sido, velho. E hoje eu vejo a torcida muito mais comprometida, a gente vai nas ruas ali, por mais que nós viemos às vezes de um jogo ruim ou de um jogo bom, sempre tem uma palavra positiva, pô, vai dar certo, pô, professor, obrigado, você e os atletas resgataram a nossa identidade, a vontade de estar no Jacone, nos jaconeiros e tal. Então, pô, isso é muito legal, cara, isso é uma satisfação. E eu falo isso para os atletas, eu compartilho, que é uma coisa que eu acredito que é isso que fica, sabe, Duda? Tudo que a gente conquista no futebol, seja no âmbito financeiro, que as pessoas veem mais isso e não é o mais importante, isso é uma consequência do que você conquista. Se você não administrar bem, acaba. Se você não quiser mais, você vende. Agora a história volta, isso fica, isso não tem preço, isso não tem o que te pague. E a consequência disso é a parte financeira, que ninguém é hipócrita, a gente trabalha por isso, a gente tem família, tem filhos, a gente quer viver melhor. Mas assim, a história, o legado, você passar por um lugar e ser lembrado, isso para mim é para isso que isso é uma das coisas que me move. E eu falei, talvez isso traga até uma responsabilidade maior para o Juventude, mas não é, isso é um pensamento meu. Eu estava conversando com o diretor do clube e falou, desde 2016 o Juventude não faz uma final do Gauchão. É verdade. Então assim, eu falei, caramba, pô, vamos fazer história, né? Vamos tentar fazer história, temos a oportunidade. Se a gente não fizer, outro vai vir, vai fazer, porque em algum momento vai acontecer. A terceira força do Rio Grande poderia em algum momento figurar de novo numa final. Esse ano foi o Caxias, vice-campeão com o Grêmio. Então acho que são esses pequenos detalhes que eu gosto, isso é uma coisa que me motiva. Não, é maravilhoso. O Juventude tem pecado no Gauchão e aí no segundo parece que ele guarda o dinheirinho, eu não sei, né, diretoria? Parece que eles guardam o dinheirinho para investir no cenário nacional, né? Então, aí faz um gauchão ali e aí depois dá um estirão, tanto que se manteve na Série A, até subiu, né? Aí depois se manteve, aí caiu e agora tomara que suba. Eu ia te perguntar outra coisa, meu, que era... Pode te perguntar um negócio antes? Pode. Porque eu sou entrevistado. Não, mano, aqui é uma conversa, a gente tá conversando. Você jogava do que, você falou? Lateral direito. Lateral direito. Então, a gente trouxe um presente, não sei em que momento que era pra te dar. Não, pode dar agora. Mas aí eu já fiz o número que eu achei que você fosse meia, mas era lateral, né? Então... Pô, quem me dera ser camisa 10 do Juventude. Aí, então obrigado, professor. Uma lembrança. Pô, que camisa linda, velho. Pra você. Que isso, tio. Ó, vai, esse aqui, olha lá, olha quantas eu tenho lá, ó. Caramba! É, aquela tudo de vem aqui. Legal. Tem até da arbitragem ali, né? Tem. Eu vou pedir já, tu vai assinar já pra mim, ó. Vamos. Pode botar aqui, ó. Pode botar aqui, ó. Pode assinar que eu gosto das camisetas. Vê se atrás é melhor. Não quer botar no número? Acho que é que tem mais branco. É melhor, né? Aí. Vamos esticar assim, Duda, pode ser? Tu quer que eu... Assim, ó, segura aqui pra mim assim. Ó. Aqui? É isso. Vou botar a Duda. Eu tenho aquelas ali, professor. Tudo tem assinadinha. Agora pegou preço, velho. Agora pegou preço, ó, com o professor que vai subir o Juventude pra Série A. Aí, rapaz, muito obrigado. Valeu, Duda. Nós vamos trocar presente agora. Ó, a caneta aqui, ó. Eu ia te dizer, eu ia perguntar se você já tá comendo churrasco lá, o cara tão fazendo assado pra ti? Cara, tomando mate? Não, só galeto. Ah, claro. Eu tô na hora. Ainda bem que você me convidou, que eu não aguento uma galeta. Tia, tem que cuidar lá pra não engordar com a massa com os galetos lá. A massa... Lá, porra, lá é bom, lá velho. é bom. Porra, cara. Rodíziozinho de galeta, massinha. Pelos polenteiros que chama. Olha aqui, deixa eu te dizer. Eu te perguntei do assado porque eu ia te fazer isso aqui, ó. Isso aqui não precisa ir. Isso aqui é uma faca, a mesma faca que eu estou utilizando, a faca Dávila, a rapaziada já tá acostumada aqui, ó. Tchê, tá afiada, viu? Tá afiada. Isso vai cortar qualquer tipo de cara chato pra te encher o saco lá, tá? Isso aqui é tua, meu, fica à vontade. Legal, Duda. Usa bastante, uma faca da tem garantia vitalícia. Obrigado. Adorei, ó, aqui, ó. E tem os produtos da Gimo também. Tu tá morando casa alugada ou hotel? Eu tô morando no casa alugada, num apartamento. Que tem mais coisas pra te usufruir dos produtos Legal. da Gimo. Tem um limpa-vidro, um desengordurante, que é o que eu uso aqui na grelha. E posso deixar aqui? Pode, claro, fica aí com tudo. Esse aqui tu vai embora com tudo isso aí. Esse que eu vou levar pro jogo. Ah, esse aqui leva aí, ó. Vocês não vão fazer o... Aí tu... Isso é na pré-eleição, no intervalo. Claro, na pré-eleição já dá... Depende. Não, se os guris começarem a encher o saco no intervalo, tu já saca o facão. Ah, coisa. Mas, tia, é muito bom. Thiago,
A gente quer mandar um recado pro pessoal do Juventude? Bom, mandar... Se quiser mandar um recado, posso mandar? Pô, manda, que eu acho que o pessoal, alguma forma de conversar com a torcida, pode. Bom, primeiro agradecer, né, todo o carinho da torcida do Juventude, da Nação Jaconeira, e pedir que eles continuem nos apoiando, nos incentivando. Por mais que às vezes o resultado não acontece, o torcedor se frustra, e nós também, porque nós trabalhamos sempre para o melhor, mas a gente entende que isso é o futebol, mas que a gente possa estarmos juntos aí até o final dessa caminhada. Já foi muito mais dolorosa, né, o início muito mais dolorido, e a gente está caminhando para um momento que a presença do torcedor no Jacone, o apoio do torcedor para nós é de fundamental importância. Então, obrigado pelo carinho que vocês tiveram com nós, comigo, com todo o elenco até agora, e que continue assim até o final nos apoiando o tempo todo. E dentro de campo a gente vai refletir essa energia da arquibancada. E se Deus quiser, no dia 25 de novembro, estaremos comemorando o acesso à Série A. Tiagão, deixa eu te pedir uma última coisa. Sempre quando termina aqui o assado, aliás, foi muito bom, cara, estou muito feliz. Você, torcedor do Juventude, que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like e, claro, um comentário a respeito disso. Eu te pedi para, se tu quiser não, eu sempre peço isso para todo mundo, uma palavra, uma frase, um pedido para o pessoal comentar. Cara, deixa o comentário aí, para alguma coisa que tu entenda que seja legal, ou pode até que tenha simbolizado a nossa conversa, ou coisas que tu contou, pedir para eles comentarem, deixarem esse recado lá nos comentários desse vídeo. Tá. Em qualquer sentido. Qualquer sentido, qualquer coisa, só um pedido para provar que eles chegaram até aqui, que viram esse recado. Bom, pedir para o pessoal comentar uma coisa aqui que é isso que eu acredito, independente do lugar que nós estamos, assim, a gente chega numa terra diferente, numa cultura diferente, recebido de maneira muito carinhosa. Eu acho que esse respeito das pessoas uma para com as outras, né, independente da cor da camisa, da cor da pele, da cultura, somos todos muito iguais, e que as pessoas se respeitem o tempo todo. Isso vai muito daquilo que eu acredito de vínculos, de relacionamento, e eu tenho criado ótimos relacionamentos aqui em Caxias. Então, esse acho que é o recado que eu deixo para as pessoas. Comente aí, tia. Comente a respeito disso, mais respeito. E bota assim, vamos subir papada. Vamos subir papada. Vamos subir papada. Vamos subir papada. É isso aí, tia. E um beijo. Pô, Duda, vou aproveitar e vou mandar um beijo para meus filhos e para minha esposa, porque se eu vou num programa assim, ela sempre acompanha, e se eu não mando um beijo para ela, fala que eu não amo mais. Então, meu amor, Karen, te amo. Pô, Karen, ela tá longe, tá lá em São Paulo, ela fala, pô, dessa vez você não mandou beijo por quê? Não lembra mais? Beijo. A Karen vem pra cá de vez em quando? Vem direto, ela tava aqui até segunda, semana que vem... Tu toma um vinhozinho já? Muito, eu gosto muito de vinho, a gente gosta muito. Tu tá perto ali de uma região, meu amigo. Já tô... Tu já foi na Rota do Vinho ali? Na Rota ainda não, eu fui em Flores da Cunha, aí eu fui conhecer Gramado e Canela, eu já tinha ido há muito tempo atrás, voltei, mas eu ainda não tive tempo para fazer aquela região ali de Bento, né? Que é onde eu quero que a gente vá um dia ali. Vamos pegar uma folguinha que ela tiver aqui, a gente vai sim. Ela e já tá tomando mate? Mate ainda não. Nem experimentei o mate. Mentira. Sério? Pô, se eu soubesse, eu fazia um mate, cara. Não, mas eles falaram que tinha depois da carne, não? Tem. Agora vai ter um mate. Um mate bem amargo, tia. Tia, que delícia de papo. Ó, então tá, comenta aí o negócio e deixa o like, tá? A gente volta numa próxima oportunidade. Tiagão, muito boa sorte, velho. Obrigado. De verdade, obrigado. Tô torcendo pelo muito convite. Que o Juventude suba, e ano que vem a gente se reencontre no Gauchão. Com certeza. Tu não vai me embora antes, hein, cara? Não, vamos até o final. Não, fica até o final aí. Essa foi a diretoria que me pediu. Tchau, a gente volta no próximo assado. Até o próximo, tchau.